Existe a verdade e existe a inverdade. Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Olá a todos, meu nome é Priscila e nós vamos falar sobre um livro muito interessante, que é esse livro aqui, o livro 1984, do escritor George Orwell. E por que esse livro é muito interessante? Esse livro ele foi publicado em 1949, um ano antes da morte do autor, e ele previa um futuro que se daria nessa época aqui, nesse ano, em 1984, que era um futuro decorrente do socialismo. E nós vemos que talvez não tenha acontecido nessa data, mas nós vemos algo curioso, é que grande parte do que é escrito nesse livro, que é um livro, podemos dizer, antigo, acontecendo nos dias de hoje. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. O personagem principal desse livro é o Winston. Winston, ele vive no país da Oceania, e junto com esse país havia mais 2 outras nações, que era a Eurásia e a Lestásia, e esses países guerreavam entre si e faziam alianças entre si, segundo o partido queria que as pessoas acreditassem, né? Nós vamos ver isso aqui. E o Winston, ele trabalhava para o partido e vivia nessa sociedade, controlada pelo partido, cujo líder era o Grande Irmão, que controlava tudo e todos. Existia um objeto na casa das pessoas chamado teletela, que não só passava propaganda do partido, como também controlava a vida das pessoas, porque filmava as pessoas todo o tempo. Em casa, na rua, onde a pessoa trabalhava, a pessoa era filmada todo o tempo. Esse Grande Irmão, Big Brother, quem nunca assistiu ou soube ou sabe que existe o programa de televisão chamado Big Brother Brasil, que não é um programa brasileiro, mas um programa internacional, que passou no Brasil e que foi de grande sucesso. E o que mostrava nesse programa? As pessoas saindo vigiadas todo o tempo. E remete ao contexto desse livro aqui, esse programa de televisão. Então, isso ele vivia nessa sociedade controlada, onde tudo que a pessoa fazia era controlado, com quem a pessoa se relacionava, ou com quem que a pessoa conversava, o que a pessoa lia, o que a pessoa fazia, era o tempo todo controlado. Esse é o contexto onde o Winston ele vivia. E o Winston trabalhava no Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, onde o Winston trabalhava, qual que era a função do Ministério da Verdade? Alterar o passado, alterar as notícias, alterar os livros de história. Essa é a função do Ministério da Verdade. Porém, o livro diz que não era a principal função. A principal função do Ministério da Verdade era produzir um conteúdo de revistas, jornais, romances de baixa qualidade, filmes com muitas cenas de sexo e conteúdo pornográfico para ser distribuído entre os proletas. Quem que eram os proletas? Nessa sociedade de 1984 existia uma hierarquia. No topo da hierarquia, o Grande Irmão. Abaixo do Grande Irmão, o partido interno, depois o partido externo e esses proletas, que era 80% da população. Os proletas, segundo o livro, não eram considerados nem pessoas. Viviam em uma qualidade de vida bastante precária e eles eram manipulados pelo partido. Esses eram os proletas, através das mídias, através da história que era manipulada, através de propaganda do partido, material que era produzido. E nesse contexto onde o Winston trabalhava, tinha algo bastante interessante. As pessoas elas paravam ali em determinado momento do trabalho e elas iam para os 2 minutos de ódio. Os trabalhadores ali do partido eles ficavam diante de uma tela, onde era passado o inimigo do partido, o inimigo do Grande Irmão, que era o Goldstein. Ali as pessoas tinham que proferir palavras de ódio contra o Goldstein, o suposto inimigo do partido. E o engraçado é que o livro diz que, em determinado momento, depois de uns 30 segundos ali, a pessoa não precisava nem fingir que ela odiava, porque era monitorado os rostos das pessoas para saber se elas realmente estavam sentindo aquilo ali.
a pessoa ela tinha que manter controlar suas expressões faciais. Se ela estivesse diante da tela, onde estivesse passando a imagem do inimigo, do grande irmão, ela estivesse fazendo a cara de felicidade, era crime. Ele é pura ficção criada pelo partido. Os verdadeiros governantes do Estado são desconhecidos, manipuladores sem rosto. Esses eram os 2 minutos de ódio e esse era o contexto que Winston vivia. Só que, em determinado momento, o Winston ele começou a despertar. E ele começou a questionar. Por que nós somos controlados? Começou a se questionar a respeito do passado. Porque ele tinha lembranças de coisas que tinham acontecido e que o partido dizia que não tinha acontecido. E ele começou a se questionar sobre essas coisas. O partido, aqui é o Winston pensando. O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia, não mais do que 4 anos antes. Mas em que local existia esse conhecimento? Apenas em sua própria consciência, que de todo modo em breve seria aniquilada. E ele fala assim que, e se todo mundo aceitasse aquela mentira? Se todo mundo aceitasse mentira, ela se tornaria história e virava verdade. Porque, uma frase bastante interessante que ele diz aqui, quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. E ele ficava com essas ideias dentro do coração dele, na mente dele, ele pensava, por que as coisas têm que ser assim? Só que ele não expressava isso que ele sentia e isso que ele via, porque era crime. Pensar contra o partido era crime. E ele guardava isso para si. Nesse contexto também, existia a nova fala. O que era a nova fala? A nova fala era uma nova língua que tinha sido criada de forma que reduzia as palavras. As palavras eram eliminadas. Feito o menor número de palavras possíveis para você descrever tudo que existia à sua volta. Seus sentimentos, suas emoções, o que você pensava. E o livro descreve claramente qual era o objetivo da nova fala. Era estreitar o pensamento. Era do interesse do partido estreitar o pensamento das pessoas de forma que, se ela tivesse um pensamento rebelde contra o partido, mesmo que ela pensasse, ela não conseguiria expressar. E esse era o objetivo da nova fala. Controlar o pensamento. E como que eles faziam isso? Desde manipulando as crianças, desde cedo, porque o livro fala que eles investiam muito nesse controle com as crianças, porque as crianças eram facilmente manipuladas e elas eram estimuladas principalmente a vigiar os seus pais, através de propaganda do partido que era passado o tempo todo na teletela, onde a pessoa andava, tinha slogans, tinha cartazes, tinha pintura, sempre com propaganda daquilo que o partido queria que as pessoas acreditassem. E a pessoa ela tomava grande parte do seu tempo trabalhando. Enquanto ela não estava trabalhando, ela era bombardeada com essas informações, então ela não tinha tempo e nem conseguia formular um pensamento sobre tudo que estava acontecendo. As pessoas eram conformadas com tudo aquilo. Fora o Winston, que estava se despertando de tudo aquilo. Aí ele continua, ele compra um diário, onde ele escreve essas ideias que vêm da cabeça dele, que inclusive ter um diário era crime, e ele escrevia esse diário num canto da casa dele, de maneira que a teletela não visualizasse. Ele escrevia esse diário e ele foi levando a vida dele, até que ele conhece Júlia. E os dois, eles têm ali um romance, e que é proibido, porque era proibida a afeição, relacionamento entre as pessoas. E o partido, ele estimulava tudo que era contra a pureza, tudo que é contra o humano, o amor, a fraternidade, a união. O partido, isso não era interessante para ele estimulava tudo que era o contrário. O partido, do livro 1984, ele estimulava a prostituição, ele estimulava a lascívia, ele dizia menos o amor e mais o erotismo.
E ele estimulava isso, esse erotismo, essa coisa suja, e queria que o amor no coração das pessoas se esfriasse. É tão forte no livro que nem cama de casal não existia, porque os casais não estavam juntos, era uma maneira até de desvincular as pessoas. E o casamento, até mesmo entre os membros do partido, Júlio e Winston eram membros do partido, mas o casamento entre os membros do partido, eles eram controlados pelo partido. Se o partido percebesse que tinha algum tipo de afeição entre as duas pessoas, eles não permitiam o casamento entre elas. E o Winston ele foi relacionando com Júlia dessa forma, escondido, dessa forma criminosa, até que um tal de O'Brien, ele se aproxima de Winston e ele manipula e engana o Winston. Ele diz que ele é membro de uma resistência, convida o Winston a participar dessa resistência, só que é tudo uma farsa, dá um livro para o Winston falando que é o livro do Goldstein e que nesse livro tinha tudo que ele precisava saber sobre a resistência, sobre o movimento contra o grande irmão. E o Winston ele se empolga muito, aceita todos os termos impostos pelo O'Brien e ele vai para casa com esse livro. E ele começa a ler esse livro, principalmente num quarto, num lugar que ele tinha alugado para se encontrar com Júlia, que também era proibido. E ele começa a ler esse livro e começa a ver que tudo que ele pensava, tudo que ele via que estava errado, realmente acontecia. Ou a farsa das guerras, que eles estimulavam, eles criavam guerras com o objetivo de causar uma atmosfera de pânico entre a população, causar uma atmosfera de pânico, jogavam bombas de modo proposital para acabar com os recursos, para destruir os recursos das pessoas de maneira que elas vivessem na pobreza e na escassez. Esse era o objetivo. E ele via que tudo isso que ele percebia era verdade, porque em um momento ele começou a se questionar. Ele falou assim: eu acho que eu sou louco, eu acho que eu estou ficando louco. E ele fala uma frase também bastante interessante, que ele diz que o partido dizia para rejeitar rejeitar as provas materiais que os seus olhos e os seus ouvidos lhe forneciam. Por exemplo, algo bastante claro. O livro falava: se o partido dissesse que o negro é branco, o negro é branco. E as pessoas tinham que olhar para isso aqui e dizer: é branco. E ele dizia que 2 mais 2 eram 5. E as pessoas tinham que acreditar, não só saber que 2 mais 2 era 5, mas elas tinham que acreditar e ver que isso aqui era 5. E ele foi criando isso dentro do coração dele, percebendo que ele estava certo, e ele chegou a escrever no diário dele: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Que se alguém falasse que você tinha que falar que era 5, você soubesse que é 4, você tem liberdade de dizer que é 4. Então, O'Brien, ele de certa forma ganhou a confiança do Winston e foi passando, o Winston foi se encontrando com o Júlio, o livro vai relatando isso, até que em dado momento eles são pegos e são presos pelo partido. Cada um é levado para um lugar e o Winston é preso numa cela. O Winston foi preso numa cela e aconteceu 2 fatos interessantes que eu gostaria de falar. O primeiro fato interessante, quando o Winston foi preso. Quando ele estava na cela, chegou uma pessoa lá, membro do partido também, que foi preso. O Winston perguntou: qual foi o crime que você cometeu? Aí ele: não, fui reescrever um poema e eu esqueci de tirar do final do poema a palavra Deus. E foi um crime e eu fui preso. A pessoa ela foi presa porque ela deixou a palavra Deus no final de um poema. E outro fato interessante foi: quando Winston estava preso,
foi preso também o vizinho dele, o senhor Parsons. Por que ele foi preso? O senhor Parsons estava dormindo e ele falou dormindo: abaixe o grande irmão. E a filhinha dele escutou. E ele, um fato bastante curioso é que ele se sentia feliz por estar sendo preso. Ele se sentia feliz. E eu quero ler o que ele falou quando ele foi preso. Cá entre nós, meu velho. Ainda bem que eles me pegaram antes que a coisa ficasse mais grave. Sabe o que vou dizer a eles quando comparecer perante o tribunal? Obrigado, vou dizer. Obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais. E o Winston perguntou: quem foi que denunciou você? E ele fala: foi minha filhinha. E ele ficou feliz porque a filha dele entregou ele. Ele disse: muito esperto para uma moleca de 7 anos, hein? Não guardo nenhum ressentimento por ela ter feito isso. Na verdade, estou orgulhoso dela. Se vê que recebeu uma boa educação em casa. O Winston ficou preso ali durante um tempo, que nem ele sabe dizer quanto tempo ele ficou preso, com alimentação precária, vivendo de modo precário ali naquela cela, e aí foi se debilitando. O livro descreve que ele começou a ficar calvo, ele emagreceu muito. O livro diz que ele olhava para as pernas e via que seu joelho estava mais grosso do que as coxas. E ele, ali preso dessa maneira precária, ele foi levado para ser torturado. E durante a tortura acontecem muitos fatos interessantes. Quem que vai torturar ele? O O'Brien. O O'Brien que vai fazer um interrogatório com ele e torturar. E acontecem muitos momentos interessantes aí durante a tortura, que nós podemos ler e nos questionar. E em determinado momento durante a tortura, o Winston está lá sendo torturado num lugar onde ele deita e ele fica com as mãos e os pés presos. E o O'Brien pergunta: quantos dedos tem aqui, Winston? E o Winston fala: 4. Aí ele é torturado, aumenta a potência do aparelho lá de tortura. Aí ele pergunta: quantos dedos, Winston? Ele: 4. E ele é torturado. Aí ele: o que você quer que eu diga? Quantos dedos? Aí ele pergunta novamente: quantos dedos tem aqui? E vai aumentando a tortura até que ele fala: tem 5. Tem 5 dedos. 5 dedos. E O'Brien diz: mas você não acredita que tem 5. Você realmente não acredita. E continua a tortura. E o Winston: mas o que você quer que eu diga? E ele fala: olha, às vezes são 5, às vezes são 3, às vezes são as duas coisas juntas. Lembra-se de ter escrito no seu diário: a liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Sim. Quantos dedos eu tenho aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5? E então, quantos são? 5. Não. Assim não adianta. Está mentindo. Quantos dedos, por favor? 4. O que mais eu posso dizer? 5, 4, o que quiser. Por favor, pare com isso. E, continuada a tortura, tem uma parte bastante interessante também. Winston fala assim: mas o mundo inteiro não passa de um grão de poeira e o homem é uma coisa mínima, um desvalido. Há quanto tempo a humanidade existe? Por milhões de anos a Terra foi inabitada. E o O'Brien responde: bobagem, a Terra tem a mesma idade que nós. Como seria possível que fosse mais velha? As coisas só existem por intermédio da consciência humana. E ele continua: mas o universo está fora de nós. Veja as estrelas. Algumas estão a milhões de anos-luz de distância, para sempre fora do nosso alcance. E O'Brien fala: que são as estrelas? Pontos de fogo a alguns quilômetros de nós? Poderíamos tocá-las se quiséssemos ou apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela.
E ele continua esse diálogo com Winston, e ele pergunta para Winston como que o homem pode exercer poder sobre o outro. E ele diz, fazendo-o sofrer, infligir dor e humilhação às pessoas. E pro final do livro, Winston ele vai para outra sala onde é feito a tortura, a coisa que a pessoa mais teme é feita a tortura. E ele tinha medo de ratos. E é colocado algo no rosto dele onde tinha uns ratos. E esses ratos eram famintos e iam comer o rosto dele. E quando ele vê aquela máscara, ele diz: coloca a Júlia aqui. Coloca a Júlia, deixa que ela sofra isso. E o O'Brien ele percebe que o amor no coração dele, o amor pela Júlia, tinha acabado. E então já relata que ele foi solto na sociedade novamente. E ele chega a reencontrar a Júlia depois. Mas os dois já são indiferentes um com o outro. E no final, o Winston ele vê a face do grande irmão na teletela e ele sente amor pelo grande irmão. E o O'Brien tinha falado antes, enquanto eles faziam a tortura, que ele não seria morto enquanto ele não mudasse a cabeça dele e ele realmente amasse o grande irmão. E ele foi solto na sociedade. Quando ele olhou para a teletela e ele sentiu amor pelo grande irmão, o livro diz que ele sentiu um projétil entrar na nuca dele. Não dá para saber se esse projétil é de uma maneira figurada ou real, mas este é o fim do livro. Eu vi uns comentários na internet sobre esse livro, diz que é um livro sem heróis. E, bom, não vou dar minha opinião pessoal sobre o que eu acho de tudo isso que diz aqui, mas eu queria dizer para você, pensar por conta própria. Você pensar, avaliar as coisas que você vê e ouve e permanecer com aquilo que o Criador coloca no seu coração de melhor. O amor pelo próximo, a união e questionar tudo que tem acontecido no mundo de hoje. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.